Mas vamos falar um pouquinho, gente, vamos falar um pouquinho sobre medo, né? Porque nós estamos vivendo hoje sob o estigma do medo, né? Você já viu como a imprensa, os meios de comunicação em geral, televisivos, pelo rádio, a internet, os jornais, como eles têm impingido sobre nós um clima de medo, né? É uma conversa só de morte, você já viu? Eles falam o número de mortos assim, por essa coisa aí, esse vírus. Eles falam isso como que se fosse uma coisa assim de reportagem, como que narrando uma coisa assim incrível. Hoje tivemos 150 mortes no Brasil. O total já passa de 800 mortes e tal. E nos Estados Unidos são 10 mil mortos. Sabe o que é isso, gente? Isso é para botar medo. Medo. Isso é uma obra satânica, diabólica, para que a humanidade fique amedrontada. Porque, pessoal, quando o ser humano é tomado pelo medo, presta atenção no que eu vou te dizer. Quando a pessoa é tomada e dominada pelo medo, ela perde as suas condições de agir, ela perde as suas condições de fazer. O medo, ele enclausura a gente, o medo, ele prende a gente. Eu não estou aqui, pessoal, por favor, eu não estou aqui falando contra a questão aí desse vírus, desse Covid-19 aí, não estou falando nada contra isso. De autocontágio, eu sei disso, não estou falando contra isso, mas eu estou falando assim que esse clima colocado sobre a humanidade, pelos meios de comunicação principalmente, isso aí está trazendo uma paralisação mundial. Até os crentes, o povo de Deus, o povo que não temia coisa alguma, porque o Senhor está conosco, até o povo de Deus está com medo. Eu até pus no meu Face outro dia. Você está com medo do quê, irmão? Se viver, vivemos. Se morrer, morremos. Se viver, vivemos para Ele. Se morrer, morramos. Nós morremos para Ele. Então medo do quê, querido? Quer na vida, quer na morte, nós somos do Senhor, aleluia. Então você não tem que ter medo de nada. Você não vai, logicamente, respeitar as autoridades, ser rebelde contra as autoridades, não é isso. A gente tem que orar pelas autoridades, isso sim, pelo presidente aí, etc. Mas nós não podemos ter medo, meus irmãos. Alguém já disse, os estudiosos lá da zootecnia, dos animais, lá na África, eles comentam que uma arma poderosíssima que o leão tem e que mata a sua presa antes dele praticamente abocanhá-la é o seu rugido. Diz que quando o leão dá o rugido, aquilo é uma coisa tão aterrorizante, tão apavorante, que o animal ele fica estático, ele paralisa. É tão medonho aquele rugido que a gente às vezes, não tem leão aqui no nosso Brasil, na natureza não, mas no zoológico, quem já viu um leãozão dar um rugido e abrir a sua boca com aquelas presas, é uma coisa horrível. Aí o animal fica paralisado e ele fica uma vítima ainda muito mais fácil, ele se torna vulnerável completamente ao ataque do seu inimigo. Então, gente, se nós deixarmos esse medo aí do mundo de hoje, esse pânico aí, seja do Covid-19, seja o medo do assalto, seja o medo da violência, seja o medo que for, qualquer medo, ele não provém de Deus. Deus quer que o seu coração seja tomado pela força e pela coragem nele. Inclusive, gente, eu gosto de pensar que quando a gente tem medo, a gente está entristecendo a Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente sente medo,
a gente está como que querendo duvidar de Deus. Quando nós nos sentimos amedrontados diante de um problema, de uma luta, de uma ameaça, a gente está dizendo assim: acho que Deus não vai cuidar de mim, eu acho que eu vou ficar sozinho nessa luta. E aí a gente entristece a Deus, porque, gente, quando Deus nos deixou, quando Deus nos abandonou na guerra que a gente enfrenta nesse mundo, a palavra diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Senhor está conosco. Quantas vezes na sua palavra, querido, oh querida, quantas vezes na palavra de Deus, na sua palavra, Deus disse para nós: não temas. Você já viu isso? Quantas vezes? Josué, quando foi assumir o seu cargo de substituir Moisés, que era uma tarefa assim, duríssima, pesadíssima, Josué recebeu uma palavra de Deus ao seu coração e começou assim: não temas. Gideão, quando foi chamado para tirar o povo de Israel, para ser o libertador do povo de Israel que estava cativo, o Senhor disse a Gideão: vai nesta força, homem valente, o Senhor teu Deus é contigo. Não temas, não te espantes. Gente, vamos crer nesse Deus e não vamos temer coisa nenhuma, porque se o Senhor é por nós, oh aleluia, quem será contra nós? Olha, gente, não esqueça que aqueles 10 espias, você lembra disso lá na palavra, lá no Antigo Testamento, lá no livro do Êxodo, aqueles 10 espias, foram 12 espias enviados para ver a terra de Canaã, terra que o Senhor tinha dado para o povo de Israel. Deus tinha feito milagres extraordinários no meio de seu povo, não é verdade? Deus tinha aberto o Mar Vermelho. Deus tinha feito cair maná do céu. Deus tinha tirado água da rocha. Deus tinha guardado aquele povo como a menina dos seus olhos. E agora eles estão mandando então esses 12 espias, e o relato, enviados por Moisés, grande legislador, grande profeta de Deus, aqueles 12 espias voltam e a palavra diz que 10 deles, para você ver como o medo ele é contagioso e faz mal. A Bíblia diz que quando foram dar o relatório, dos 12, só 2 falaram o Senhor, Josué e Caleb, falaram: o Senhor mandou a gente tomar aquela terra, ela será nossa, aqueles gigantes cairão. Mas 10 deles disseram: não, aquela terra é boa de fato, mas os Enaquins são enormes, os gigantes são fortes, e nós, os nossos olhos diante deles, nós somos como gafanhotos, quer dizer, nós somos como insetos, nós vamos ser pisados por eles. E aí, o que aconteceu, gente? A nação inteirinha, você lembra disso? A nação inteirinha desistiu. Só 2 homens, Josué e Caleb, disseram: não, gente, o Senhor está conosco, Ele está nos dando aquela terra. Por causa disso, por causa do medo, do pânico, Israel vagou no deserto por 40 anos. E só entraram na terra prometida, Canaã, Josué, Caleb e os que eram jovens naquela época, 18 anos para baixo, e que não participaram daquela convenção do medo, daquela assembleia do medo. Irmão, não tenha medo.
confie. Como é que o salmista diz? Você pode falar comigo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Como é que é? Não temerei mal algum. Quer dizer, não terei medo. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Medo do que, irmão? Se Deus está com você, você será, minha irmã, uma vencedora. Você será, meu irmão, um vencedor, em nome de Jesus. Guarde essa palavra aí para você, no seu coração. Show medo, em nome de Jesus. Show pânico, sai. Todo temor caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Afinal, Ele está conosco. Oh, glórias a Deus. E não há nada como esse Deus. Um abraço grande para você. E a gente vai mantendo esse contato gostoso, esse bate-papo, né? Você mandando seu recadinho aqui, eu vou falando com você